Olá, pessoal! Nossa dica regressiva de hoje diz respeito aos procedimentos processuais penais, tá certo? Nós já vimos e vimos durante todo o nosso estudo que quando nós falamos a respeito de procedimentos, nós estamos falando do caminho que deve ser percorrido dentro do Poder Judiciário para investigar um fato, né, isso para apurar, produzir provas a respeito de um fato criminoso, ao menos em tese, que tenha sido imputado ao indivíduo. Então, depois daquela investigação pré-processual, que via de regra vai ser o inquérito, mas pode não ser, nós vamos ter a ação penal sendo iniciada ou por meio de uma denúncia ou por meio de uma queixa-crime, não é isso? E aí, então, dependendo do tipo de crime que estiver sendo apurado, nós teremos procedimentos que serão procedimentos diferentes. Quando a gente vai lá no Código de Processo Penal, a gente vê que existem vários tipos de procedimentos. Conhecê-los é muito importante para você na hora da sua prova. Não apenas para você fazer a peça, mas também para você poder responder às questões. Muitas das vezes a gente, conhecendo a linha do tempo, quais são os atos que vão ser realizados e qual é o procedimento, a gente consegue com muita facilidade resolver as questões que são colocadas para a gente na hora da prova. Então, olha só, os procedimentos, eles vão se dividir em comuns e especiais. Dentro desses procedimentos comuns, o artigo 394 do Código de Processo Penal, ele diz que existem três principais procedimentos: o procedimento ordinário, o procedimento sumário e o procedimento sumaríssimo. É bem fácil, são três procedimentos em que a gente encontra a diferenciação por meio da pena máxima imposta para o crime. Como é que o legislador estabeleceu isso? Está lá no artigo 394 do CPP. O rito será ordinário todas as vezes em que houver uma previsão de pena de prisão cuja pena máxima for igual ou superior a 4 anos. Então, como é que você vai ver? Você vai dar uma olhadinha, vai ver qual é o crime que foi imputado ou colocado lá no seu problema. Você vai lá no seu Código Penal, vai ver a pena, porque a pena vai ter o mínimo e vai ter o máximo. E aí você vai dar uma olhadinha na pena máxima. Se for igual ou superior, e a gente vê isso abstratamente, se for igual ou superior a 4 anos, nós estaremos falando de um rito ordinário. Se essa pena máxima for superior a 2 anos e inferior a 4, nós teremos o rito sumário. O rito sumário ele está previsto no Código de Processo Penal, lá do artigo 531 até o 538. E se a pena máxima for igual ou inferior a 2 anos, nós iremos buscar o procedimento lá na Lei 9.099, que é a lei que fala dos crimes de menor potencial ofensivo ou das contravenções penais, que faz a previsão do rito sumaríssimo. Quanto menor a pena máxima, mais sucinto o procedimento. Tudo bem? Agora, a gente também tem alguns procedimentos que são procedimentos especiais. Por quê? Porque o legislador encontrou algumas características muito específicas que exigem com que esse procedimento seja diverso. Um exemplo é o procedimento lá dos crimes dolosos contra a vida, o procedimento do júri. Os crimes dolosos contra a vida têm um procedimento específico, tá certo? Que começa lá no artigo 405 do Código de Processo Penal. O procedimento do júri é o mais complexo que a gente tem, é um procedimento que tem 2 fases, tá certo? Obviamente que ele pode se encerrar na primeira, se eu tiver uma impronúncia, uma absolvição sumária ou uma desclassificação do artigo 419. Mas se houver uma pronúncia, nós iremos para a segunda fase. Então, esses são os crimes dolosos contra a vida, do artigo 121 ao 128. Tudo bem? Nós temos também alguns procedimentos especiais. Os crimes contra a honra, quando nós estivermos falando sobre crimes cometidos por servidores públicos, né, contra a administração pública, especialmente quando forem crimes afiançáveis. E uma questão que cai bastante na prova de vocês é sobre a lei de drogas. A lei de drogas também tem um procedimento específico que você vai encontrar lá na Lei 11.343. Uma observação importante para a gente terminar essa dica. Quando estivermos falando de crimes de violência doméstica, crimes lá que ocorrem sob a égide da Lei Maria da Penha, a Lei Maria da Penha não prevê procedimentos. O procedimento será definido pelo crime, tudo bem?
Dentro desses crimes de violência doméstica, todos serão julgados nos juizados de violência doméstica, exceto crime de feminicídio, porque é doloso contra a vida. Tudo bem? Fica aqui a nossa dica para a sua prova.